Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito das áreas de algumas figuras planas. Coisa super importante da geometria, né? Calcular a área é fundamental. Espero que você goste do vídeo. Se gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer para a gente poder ajudar muitas pessoas a melhorar na matemática, essa ciência tão maravilhosa, ok? Um grande abraço e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas das figuras planas, especialmente dos triângulos, ok? Então vamos imaginar inicialmente que a gente conhece de um triângulo dois lados, ó, um lado A, um lado B, e a gente conhece também o ângulo compreendido entre esses dois lados, chamado θ. A expressão que a gente pode usar para calcular a área desse triângulo é essa daqui, ó. A vezes B vezes o seno de θ dividido por 2. Então, essa expressãozinha nos permite calcular a área de um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo compreendido entre esses dois lados. Ok? Legal. Bom, a gente também consegue calcular a área de um triângulo se a gente conhecer os três lados desse triângulo. Então, dado esse triângulo aqui da outra figurinha, a gente tem, ó, a medida desse lado é A, esse aqui é B e desse aqui é C. Para a gente calcular a área desse triângulo, primeiramente nós vamos calcular o que a gente chama de semiperímetro, que é o quê? A soma dos lados dividido por 2. Ou seja, é o perímetro, né? A mais B mais C dividido por 2. E a área desse triângulo, a gente tem uma expressão para calcular, que é a raiz quadrada de P que multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Essa expressãozinha aqui a gente vai utilizar para calcular a área de um triângulo se a gente conhecer os três lados desse triângulo. Essa fórmula também é conhecida como fórmula de Heron, que é o matemático grego que demonstrou essa fórmula. Bom, outras expressões para a gente calcular a área de triângulo. Como é que a gente calcularia a área de um triângulo que tem os três lados de mesma medida? Ó, L, L, L. Isso aqui é um triângulo equilátero. Bom, primeiramente, para calcular a altura desse triângulo, existe uma expressãozinha, né? A altura H de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero. A partir dessa altura, a gente consegue demonstrar uma expressão para calcular essa área. E essa expressão é dada por a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou colocar as duas expressões aqui lado a lado para a gente não confundir, ok? Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2 e a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Bom, dá para a gente calcular também a área de um triângulo se a gente conhecer os lados desse triângulo aqui, ó, A, B e C, e conhecer o raio da circunferência inscrita nesse triângulo, R'. A área desse triângulo, inicialmente a gente vai calcular o semiperímetro, que é A mais B mais C sobre 2. E a expressão que a gente tem para calcular a área desse triângulo, ou seja, a área de um triângulo conhecendo os lados e o raio da circunferência inscrita, é P vezes R. Ou seja, a área de um triângulo pode ser dada pelo semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Ok? Bom, e aqui a gente tem um triângulo, e a gente conhece os três lados desse triângulo, e conhece também o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Quem seria a área desse triângulo? Bom, a expressão para a gente calcular a área desse triângulo é dada por A vezes B vezes C, dividido por 4R. Essa é a expressão que a gente usa para calcular a área de um triângulo, conhecendo os três lados e o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Outra área super importante é a área do hexágono regular. Bom, se a gente pegar aqui o centro do hexágono regular e ligar aos vértices, a gente vai ter aqui 6 triângulos, ok? E o que esses triângulos vão ter de particularidade? Bom, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo central, né, de um polígono regular. Para a gente calcular a medida de um ângulo central, a gente pega 360 e divide pelo número de lados, que no caso são 6. Então, 360 dividido por 6. Cada ângulo desse aqui, ó,
será 60 graus. A gente tem vários ângulos centrais aqui. Ó. Bom, a princípio, vamos falar que esse nosso hexágono regular, ele é um hexágono que tem lado L, ok? Agora perceba você que, de cara, todos esses triângulos aqui, eles são isósceles, porque isso daqui é o raio da circunferência e isso aqui é o raio da circunferência. Só que cada um desses triângulos isósceles aqui, eles têm um ângulo de 60. Portanto, para completar 180 aqui está faltando 120, vem metade de 120 para cá e vem metade de 120 para cá. E aí, o triângulo acaba sendo equilátero. Então, pessoal, perceba então, com essa situação, que o hexágono regular, na verdade, ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, para a gente achar a área de um hexágono regular, basta calcular a área de um triângulo equilátero desse e multiplicar por 6. Então, a área vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa seria a área de um hexágono regular. Bom, pessoal, e como é que a gente calcularia a área de um polígono regular de maneira geral? Seria o seguinte, bom, esse ponto aqui seria o centro do polígono, e aí a gente pode pegar esse ponto e ligar aqui ó, no ponto D, ligar aqui no ponto C. A gente pode falar, por exemplo, que esse polígono regular, que no caso é um pentágono, ele tem lado L. Isso que a gente está falando para o pentágono serviria para qualquer polígono regular. Isso aqui é só para um exemplo para a gente poder enxergar. Então, observe esse triângulo aqui. Ó. Como é que a gente calcularia a área só desse triângulo? Bom, a área só desse triângulo seria L vezes o apótema dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. Como a gente tem aqui um pentágono regular, significa dizer então que se a gente ligar esse ponto O aos outros vértices, a gente na verdade aqui consegue visualizar que o pentágono regular ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E todos esses triângulos são congruentes entre si. Então, para calcular a área do pentágono regular, bastaria a gente pegar a área desse triângulo e multiplicar por 5. Essa seria a área de um pentágono regular, que a gente usou aqui para exemplificar. Se a gente estivesse pensando num polígono regular de N lados, de maneira geral, a gente poderia pensar o seguinte. Bom, esse polígono de N lados, a gente consegue dividir em N triângulozinhos desse. E aí, então, a área de um polígono regular, de maneira geral, seria N vezes L vezes o apótema dividido por 2. É só substituir o 5 por N. E aí a gente pode dar uma rearranjada nisso aqui. Ó. A gente pode reescrever esse negócio aqui. Ó. N vezes L dividido por 2 vezes o apótema. Daí a gente consegue uma expressãozinha bem legal, que é o seguinte. Cada lado de um polígono regular, se medir L, o perímetro desse polígono regular de N lados vai ser N vezes L. Se a gente pegar N vezes L, que é o perímetro, e dividir por 2, a gente tem um semiperímetro. Então, a gente pode falar que a área de qualquer polígono regular é dado pelo semiperímetro vezes o apótema. Isso daqui ó, serve para todos os polígonos regulares. A área de qualquer polígono regular é o semiperímetro. Ó, N vezes L é o perímetro, dividido por 2 é o semiperímetro, multiplicado pelo apótema. Ok? Essa expressãozinha a gente pode usar para calcular a área de um polígono regular. Bom, para a gente poder exemplificar, vou fazer 2 exercíciozinhos aqui. A figura abaixo exibe um triângulo ABC, em que AB e BC têm a mesma medida. AD é uma altura de comprimento H. Ele pede para a gente achar a área desse triângulo ABC. Então, vamos a ela. Bom, primeiro, ele falou que o lado AB e o lado AC têm a mesma medida. Então, ó, o lado AB e o lado AC, eles têm a mesma medida. Falou que AD é uma altura. Então, 90 graus. Observe você que a gente tem esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABD. O triângulo ABD. Eu vou chamar essa medida aqui, ó, de um X. Vamos relacionar o X, o 30 e esse H. Bom, como o triângulo é retângulo, a gente pode usar o seno de 30 para relacionar essas coisas. O seno de 30 é o cateto oposto a H,
dividido pela hipotenusa x. O seno de 30 é meio. Então, meio vai ser h dividido por x. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que o nosso x ele vale 2h. Conclusão, pessoal. Esse nosso triângulo ABC, vamos reescrever ele aqui, ó. Você tem aqui um triângulo ABC. Como ele disse que AB e AC têm a mesma medida, e essa medida a gente tinha chamado de x aqui, né? Esse x é 2h. Então aqui é 2h e aqui também mede 2h. E o nosso ângulo aqui, ó, 30 graus. Pessoal, é possível a gente achar a área de um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo entre eles? Sim. A área de um triângulo, conhecendo os dois lados e o ângulo compreendido entre eles, vai ser o produto desses lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 2h vezes 2h vezes o seno de 30 dividido por 2. Aqui a gente já pode, inclusive, já simplificar esse 2 com esse 2. Aí aqui ficaria 2h vezes h, 2h ao quadrado, vezes o seno de 30. E o seno de 30 é meio. Portanto, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2 e concluir que a área desse triângulo é h ao quadrado. E ficamos com a letra A. Outra questão. Se as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo são respectivamente 4, 6 e 8, então qual que é a área desse triângulo? Então, as medidas estão em metros, ele quer saber a área em metros quadrados. Beleza. Então é como se a gente tivesse um triângulo assim, ó. Um triângulo que a gente conhece os três lados. Um é 4, o outro é 6 e o outro é 8. Bom, existe uma expressão para calcular a área de um triângulo quando a gente conhece os três lados. A primeira coisa que a gente faz para calcular essa área é calcular o semiperímetro desse triângulo. 6 mais 4 mais 8 dividido por 2. Daqui a gente tira que esse semiperímetro vai ficar 10 mais 8, 18, por 2, 9. Então, o semiperímetro desse triângulo é 9. A área que a gente vai calcular, a gente vai usar aquela expressão que envolve o semiperímetro. Vou colocar a fórmula aqui, ó. A área é raiz quadrada de P, que multiplica P menos um lado, vezes P menos outro lado, vezes P menos outro lado. P seria o nosso semiperímetro. Então, só para ficar fácil da gente conversar, vamos chamar esse lado aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Então, como é que ficaria a nossa expressão chamando os lados aqui de A, B e C? Ficaria P é 9, vezes P menos A é 9 menos 4, vezes P menos B seria 9 menos 6, vezes P menos C seria 9 menos 8. Pronto, essa é a expressãozinha que a gente vai calcular a área. Então vai ficar 9 vezes 9 menos 4, 5, vezes 9 menos 6, 3, vezes 9 menos 8, 1. Bom, desses números aqui, o único que a gente vai conseguir tirar da raiz quadrada, que tem raiz quadrada exata, é o 9, né? Então a raiz quadrada de 9 é 3. E o resto vai ficar tudo dentro da raiz, ó. 5 vezes 3 vezes 1, 15. Portanto, a nossa área é 3 raiz de 15 metros quadrados. Letra B. Valeu, um grande abraço. Até mais!